Olá, boa noite, Eliana. Boa noite, pessoal. Quem foi entrando aí, por favor, me diz se está ouvindo, está recebendo a imagem. Por favor. Aproveitem para se apresentar também, dizer a cidade de onde vocês estão falando. Boa noite, Bebel. Sejam todos bem-vindos. Olá, Monique, Gabi também, olá, seja bem-vinda. Obrigada, Eliana. Oi, Gabi. Jaguariúna. Aguardar um instantinho, tá? Vou chegando. Quantos coraçõezinhos? Obrigada, Ana Paula. Pessoal, é com muito prazer que eu estou aqui com vocês hoje, tá? A live hoje é para falar sobre os direitos dos alunos com TDAH. Inicialmente eu tinha marcado essa live para a semana passada, mas quem me acompanha aqui pela página sabe que na quinta-feira passada foi o lançamento do livro As Interfaces do Ser Adolescente, onde eu sou uma das coautoras, então eu fiquei envolvida com a organização, enfim, foi uma semana muito corrida e eu precisei remarcar a live para hoje, tá? A live vai ser rapidinha, só para a gente conversar um pouquinho a respeito desse assunto, tá? Enquanto todo mundo vai chegando aí. A imagem travou um pouquinho, acredito que tenha sido o sinal da internet, mas acho que já voltou. Oi, Cristiane, boa noite. Bom, enquanto as pessoas vão chegando à live, eu vou me apresentando. Quem é a primeira vez que está entrando aqui na página, que está assistindo o live aqui comigo, coloca aí para mim, por favor, se é a primeira vez que você está assistindo, se você nunca assistiu uma live minha, para eu poder me apresentar, falar um pouquinho quem sou eu. Quem já está acostumado a assistir lives aqui, né, comigo, muito obrigada por estar aqui presente mais uma vez. Oi, olá Sandra, boa noite. NPC, boa noite. Então, pessoal, meu nome é Cristiane Braga, eu sou psicóloga, psicopedagoga também, a idealizadora da página De Repente Cresci, Psicologia da Infância e Adolescência, tá? Na página eu costumo falar sobre aprendizagem, desenvolvimento, comportamento de crianças e adolescentes, para poder ajudar pais, professores e profissionais que trabalham
com eles, tá? A entender um pouco mais sobre como funcionam esses processos, tá? Da aprendizagem, do desenvolvimento e do comportamento deles. Há algum tempo já tenho falado bastante sobre o TDAH na minha página por conta mesmo da demanda das pessoas que chegam à página com muitas dúvidas a respeito desse assunto. E aí, o principal tema que eu tenho falado mesmo na página é o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E um assunto que eu ainda não tinha trazido para vocês aqui é a respeito dos direitos dos alunos com TDAH. Se vocês escutarem aí, pessoal, os latidos, são as cadelas aqui de casa, tá? Desculpa, mas eu não consigo controlá-las. Até porque uma delas é filhotinho, então fica difícil de mantê-las quietas. Oi, Sueli. Bebel também é a primeira vez. Gabi, Bebel, Sueli. Todos estão assistindo aqui pela primeira vez, então espero que vocês gostem da palestra, tá? Na verdade, é uma conversa. Prometo não demorar muito, vai ser bem rápido. Espero que de alguma maneira eu possa estar trazendo uma informação para vocês e possa estar ajudando vocês aí, sejam vocês responsáveis ou professores de crianças ou adolescentes com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, tá? Muito prazer mais uma vez tê-las aqui comigo. Bem, já falei, sou Cristiane Braga, eu sou aqui do Rio de Janeiro, tá? Tenho consultório, trabalho com palestras, workshops, tá? Trabalho em escolas também, como dando consultoria escolar. E sempre que possível, eu estou aqui na página trazendo para vocês também informações que possam estar auxiliando vocês. O tema da palestra, conforme eu falei, é os direitos dos alunos com TDAH. Quais são esses direitos? Ok? Por que eu trouxe esse tema? Eu vejo muita discussão, muita conversa nos grupos de pais que têm filhos com TDAH, em grupos de professores, e há muita confusão em relação a isso. Quais são os direitos desses alunos? Aonde os pais podem recorrer em caso de se precisarem de ajuda para ter, né, os direitos dessas crianças, desses adolescentes supridos. Então, uma das dúvidas mais frequentes de pais é quais são os direitos legais dos portadores de TDAH. Bem, não existe uma legislação específica hoje ainda, em âmbito nacional, que ampare os alunos diagnosticados com TDAH, tá? Ou dislexia, ou outros transtornos de aprendizagem ou comportamento. Aqui na página, eu tenho lives explicando detalhadamente o que é o TDAH, explicando também vídeos falando sobre a diferença entre transtornos de aprendizagem e transtornos de neurodesenvolvimento. Já conversei um pouquinho falando que o TDAH não é um transtorno de aprendizagem, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, assim, tem muita coisa falando sobre o TDAH aqui na página. Então, se vocês quiserem mais informações detalhadas a respeito do transtorno, vocês podem procurar aí na página, então depois entrarem em contato comigo em inbox, tá? Eu posso estar tirando as dúvidas de vocês. Para não deixar a live muito grande, hoje o objetivo é falar mesmo sobre os direitos. Então, para começar, né, conforme eu já falei, não existe uma legislação específica e que vale para o âmbito nacional. Hoje, existem sim algumas leis, alguns decretos em âmbitos municipais e estaduais, ou seja, em alguns estados, algumas cidades, existem leis já onde os pais eles podem se amparar para buscar os direitos dos seus filhos. Mas uma lei específica ainda não existe, ok? Existe o projeto de lei, tá? Deixa eu só confirmar aqui para vocês o projeto de lei 7081/2010, que ele está tramitando agora. Semana passada ele foi votado, e que se ele for aceito, né, ele vai se tornar, assim, uma lei em âmbito nacional. Eu vou estar falando sobre esse projeto de lei daqui a pouquinho, ok? Mas enquanto não existe uma lei específica em âmbito nacional, para estar auxiliando pais, professores, os próprios portadores, né, de TDAH, a orientação que nós temos é que as pessoas, elas busquem as leis que já existem
que protegem, tá, o estudante de forma geral, ok? Então, assim, aquelas leis que já existem hoje, que protegem os estudantes de forma geral, o pai, o professor, ou o próprio aluno, ele pode estar buscando para auxiliá-lo, tá? Uma coisa também que é importante falar com vocês é que o TDAH não é considerado uma deficiência. É uma pessoa que tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele não tem um amparo como, por exemplo, quem tenha o TEA, o transtorno do espectro autista, ou quem tem uma síndrome como a síndrome de Down. Tá? O TDAH, ele não é considerado uma condição especial, como é o caso do TEA, ou da síndrome de Down, ou qualquer outro tipo de transtorno, que tem aí as suas leis próprias, tá bom? Apesar de já estar, né, em tramitação a lei, o projeto de lei que eu acabei de falar para vocês, ele não fala especificamente do TDAH, tá? Esse projeto de lei, ele fala sobre o TDAH, a dislexia. Na verdade, a princípio, ele foi criado com o objetivo de proteger, né, os portadores do TDAH e da dislexia. E aí, na semana passada, ele foi votado e foi incluído aí, nesse projeto de lei, que ele seja estendido para todos os outros tipos de transtorno de aprendizagem. Por esse motivo, ele ainda não está valendo. Tá? Ele vai passar novamente pelo Senado. Se não tiver nenhum tipo de recurso, aí sim ele vai começar a valer. O prazo exatamente que isso vai acontecer, nós sabemos que não tem como prever, né? Mas, enquanto isso não acontece, ou os responsáveis, né, pais, professores, eles vão utilizando as leis já existentes, tá? Ou se tiverem sorte, o seu município, que com certeza ainda não é a maioria dos municípios ou estados brasileiros que têm as suas leis próprias, também vão aproveitando disso. Bem, eu vou pedir a vocês, assim, que perguntas vocês deixem para o finalzinho da live, tá? Para que eu não possa estar deixando a live muito, muito longa. Ao finalzinho, eu vou estar liberando para perguntas, tá? E aí, quem tiver a sua dúvida, até mesmo depois, inbox, fica à vontade, pode ficar à vontade para me perguntar, tá? A Claudicélia está dizendo que o tema dela do TCC, que ela vai apresentar nesse final do mês. Ai, boa sorte! Vanessa, e a lei aprovada no dia 7 de novembro? Então, Vanessa, conforme eu acabei de falar, é um projeto de lei. Ele foi votado, mas foi solicitado que seja incluído nele, que esses direitos sejam incluídos para todos os transtornos de aprendizagem. Por isso, ele ainda não está valendo. Vai passar novamente pelo Senado, e aí, se não tiver nenhum tipo de recurso, nenhuma objeção, aí ele vai passar pela Câmara para, então, ser assinado pelo presidente da República, tá? E aí, sim, se tornar uma lei. Por enquanto, é só um projeto, tá legal? Eu vou falar mais detalhadamente dele, depois vou colocar aqui para vocês os artigos, porque é uma lei bem pequenininha, ela não é uma lei extensa, é uma única página, e depois eu coloco um link onde vocês podem ter acesso a essa lei para vocês terem com vocês mesmos, né? Quem precisar e saber onde utilizar, onde buscar mais informações. Bem, então, hoje, quais são os locais, as leis existentes que vocês podem utilizar para se apoiar aí, auxiliar o seu aluno, ou o seu filho, ou até mesmo se auxiliar, sendo você um portador do TDAH. TDAH é o transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, tá? As principais características do TDAH, de quem tem o TDAH, né, é ter um comportamento hiperativo, impulsivo ou desatento. Às vezes as pessoas elas têm essas três características, às vezes uma ou outra, mas os principais sintomas, né, sinais de quem tem TDAH é terem esses três, né, tipos de comportamento. O TDAH também, para ser diagnosticado como a pessoa para ser diagnosticada com TDAH, ela tem que ter apresentado esses comportamentos, esses sinais ainda criança, tá? Mesmo que só tenha um diagnóstico quando adulto, a pessoa tem que ter apresentado esse comportamento quando criança, tá? Esses sinais têm que ter sido ser apresentado, né, antes dela se tornar adulta. E o diagnóstico é feito
profissionais da saúde, neuropediatras, psicólogos, psiquiatras infantis, tá? Quem dá o diagnóstico são os médicos, com auxílio de outros profissionais, como psicólogo, psicopedagogo, o próprio professor pode estar auxiliando na investigação, tá? Fonoaudiólogos, e aí, feita uma investigação detalhada, se for confirmado, a pessoa recebe o diagnóstico do TDAH. Eu sempre costumo falar nas minhas lives que é importante buscar o diagnóstico do transtorno, não para que a pessoa ela receba um documento atestando ali as suas deficiências, ou atestando ali os seus comportamentos que saem um pouco da média, digamos assim. Mas que o diagnóstico ele precisa ser realizado para ser um meio de apoio, para se saber, a partir, né, daquele diagnóstico, qual o caminho que vai se seguir com aquela criança, com aquele adolescente. Muitos pais, eu vejo a angústia, né, de muitos pais querendo receber o diagnóstico para meio que justificar aquele comportamento que ele muitas vezes acha que é inadequado no filho, ou a hiperatividade, ou o comportamento desatento, que normalmente crianças com TDAH, quando tem a hiperatividade, elas costumam causar muitos transtornos, porque elas dificilmente ficam quietas, não prestam atenção na aula, e às vezes incomodam os outros, não param quietos quando saem de casa, então isso costuma incomodar muito os pais. E aí os pais, às vezes, querem o diagnóstico, ficam nessa angústia do diagnóstico para poder ter como se fosse uma justificativa. E os professores, tá, às vezes, também ficam muito angustiados, querendo o diagnóstico do TDAH, também com essa questão de rotular a criança. Eu não estou falando todos os professores, mas alguns professores podem ter, sim, esse tipo de comportamento. E aí acaba que o diagnóstico não auxilia nem pai, nem professor. E a gente precisa entender que o diagnóstico do TDAH é importantíssimo para saber que caminho vai ser dado, tá? Para essa criança, de que maneira que essa pessoa vai ser ajudada a partir dessa confirmação. Ok? Então, confirmado o diagnóstico, a criança ela precisa estudar, o adolescente precisa estar na escola, e às vezes ele tem alguns impedimentos, como por exemplo, existem sim, apesar de ser ilegal, existem escolas que negam matrículas para as crianças, até mesmo considerando o TDAH como uma deficiência, e conforme eu falei para vocês bem aqui no início, o TDAH não é condição especial, tá? A pessoa que tem o transtorno depois diagnosticada, se for diagnosticada na época certa, se seguir todos os tratamentos corretamente, elas têm condições de receber, de manter uma convivência na medida do possível normal com outras pessoas, ok? O TDAH ele não limita a pessoa a viver com o outro, a se desenvolver profissionalmente, emocionalmente. Mas isso a pessoa precisa aprender, né? Ela precisa aprender a lidar com o TDAH. E claro, se ela tiver outros transtornos ou doenças como comorbidade, aí sim o TDAH tem que ser olhado de maneira diferente. Como, por exemplo, às vezes a pessoa tem um transtorno espectro autista e pode ter um comportamento, pode ter como comorbidade o TDAH. Isso acontece, ok? E aí, claro que o TEA, com as suas características próprias, tá? Vai ser um transtorno, digamos assim, mais prevalente na criança, e o TDAH ele vai acabar estando junto, talvez reforçando o transtorno. Então, aí é para ser visto de maneira diferente, onde a gente pode perceber que aí a criança ela vai ter mais limitações, mas se a pessoa tem só o TDAH, e ela recebe um tratamento adequado ao longo da sua vida, ela pode sim, tá? Conseguir conviver com as outras pessoas, tendo um acompanhamento diferenciado, tá? Bem, as leis que hoje os pais, professores, enfim, quem tiver interesse pode se apoiar são as seguintes. Tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E a Constituição Federal. A Constituição Federal, que é a principal lei brasileira, ela diz que é direito de todos e dever do Estado, tá?
tá? Devendo ser garantida a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Isso significa o quê? Que nenhuma criança pode ser discriminada, nenhuma, independente da síndrome, do transtorno, da condição ali que a impossibilite, entendeu? Então, isso é uma lei, é a Constituição Federal, a lei maior, e ela é a que dá o maior direito, a igualdade de direitos e condições para todas as crianças estarem na escola. Então, só aí já é possível ter como base, tá? A questão de que o seu filho, com TDAH, ele tem que ser considerado como qualquer outra criança, tá bom? Além disso, também é dever do Estado garantir atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, tá? Isso também é uma questão do Estado. O Estado é obrigado a garantir isso. E aí, isso vai englobar, além, tá, do que eu estou falando para vocês aqui do TDAH, transtornos de espectro autista, síndrome de Down e outros transtornos que venham deficiência intelectual, qualquer outro tipo de transtorno, síndrome ou doença que possa estar dando alguma condição especial à criança. Legal? Então, a gente pode utilizar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também prevê em seus artigos os direitos de permanência na escola da criança, os cuidados que o Estado deve ter, tá? Que a escola deve ter com a permanência desses alunos na escola. Tá? Por exemplo, no artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, ele reforça que toda criança e adolescente tem direito à educação, visando seu pleno desenvolvimento, sendo-lhes assegurada a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. E aí vocês percebem que se repete, né? Acaba se repetindo lá com a própria Constituição. Então, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele vem como uma lei específica para as crianças e os adolescentes, mas ele não foge daquilo que está lá na própria Constituição. Então, é como a gente utiliza para reforçar as leis que já existem. Oi, Bruno! Seja muito bem-vindo aqui à minha live, tá? Boa noite. Vanessa também, boa noite. Então, vamos lá, pessoal. Existe também a resolução, tá, do Conselho Nacional de Educação, número 2, lá de 11 de setembro de 2001, que também é uma resolução que pode ser utilizada como base de apoio para garantir os direitos dessas crianças com TDAH, ok? Lá no seu artigo número 5, no artigo 5º, ele considera os educandos com necessidades educacionais especiais que durante o processo educacional apresentarem vários tipos de dificuldades. E ali vocês olhando a CNE/SEB número 2 de 11 de setembro de 2001, vocês vão verificar ali quais são essas dificuldades, tá? Todas as dificuldades que, porventura, atrapalhem a aprendizagem ou causam algum tipo de limitação estão englobadas ali. Por isso, os educandos eles têm o direito de ter aí as suas limitações, tá? Respeitadas. E isso inclui não só crianças com TDAH, mas são todas as crianças, sejam elas com dificuldades de aprendizagem ou até mesmo com altas habilidades, tá? Que são aquelas crianças com superdotação, que a gente chamava antigamente, mas que hoje já recebeu uma nova denominação. Então, inclui ali todas as crianças, ok? Ainda na própria resolução, tá? CNE número 2 de 2001, no artigo 8, ela esse artigo define que haverá flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos que apresentarem necessidades educacionais especiais, em consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada a frequência obrigatória. Então, aqui nesse artigo, ele vem falando que
currículo, a avaliação, as estratégias, as ferramentas que forem ser utilizadas pelos professores na escola, elas precisam estar adaptadas às necessidades de cada aluno. Tá? Então, sendo um aluno com dificuldade de aprendizagem, transtorno de aprendizagem, transtorno de neurodesenvolvimento, seja lá o que for, as ferramentas ali têm que estar adaptadas às realidades do aluno. Então, assim, é direito de todos receber o mesmo tipo de educação. Isso os pais precisam saber. E também tem o direito de cobrar. Ok? Fora isso, vocês também podem ter acesso à Lei de Diretrizes e Bases de Educação Brasileira, tá? Ela é a lei maior no que diz respeito à educação no Brasil. Que a gente chama de LDB. A LDB 9394/96, que foi criada, tá? Em 1996, é a lei maior dentro da educação brasileira. Ela estabelece todas as diretrizes da educação nacional. Independente de que local do território nacional você esteja, você pode ter acesso a essa lei para garantir os direitos, tá? De permanência e não só de permanência, mas de auxílio ao seu filho, tá? E aí, essa lei, a LDB, nela consta todas as diretrizes para o funcionamento das escolas, das instituições de ensino e também os direitos que as pessoas têm ao estarem, tá? Na escola. Inclusive, nela vai ter ali especificado bem claramente que nenhuma escola pode negar matrícula a nenhum aluno. Alguns pais, às vezes, vêm reclamando essa questão de que, mas a escola não aceitou a matrícula do meu filho. Isso eu já não estou falando em relação só a TDAH, mas quando há algum tipo de deficiência, vejo isso muito, muito comum acontecer quando a criança tem o TEA, transtorno do espectro autista, quando o pai chega na escola para fazer a matrícula e relata a situação da criança. Muitas escolas elas se negam a fazer matrícula, não é nem que se negam, mas muitas vezes elas dizem que não tem mais vaga, que a escola não está preparada para receber o aluno. Mas isso também é ilegal, ok? A escola não pode se negar a receber a matrícula e nem pode não dar o auxílio necessário ao seu filho, à sua criança, adolescente, ou a você, no caso de ter algum tipo de deficiência. No início, eu falei que o TDAH, ele não é considerado uma deficiência, como é o caso do transtorno do espectro autista, tá? Mas, por isso não existe uma lei específica. Existe lei específica hoje para quem tem, por exemplo, né, conforme eu estou falando agora, o transtorno do espectro autista, o autismo, não existe lei específica ainda para o TDAH. Mas o pai tem o direito de chegar na escola e pedir, tá? Com o diagnóstico, e às vezes nem é necessário diagnóstico, tá? Também é uma informação importante que vocês precisam saber. O pai não precisa ter o diagnóstico em mãos, constatando que a criança tem esse ou aquele transtorno, essa ou aquela síndrome, para que a criança já receba um atendimento diferenciado. A escola não pode negar atendimento diferenciado ao seu aluno, independente de diagnóstico, de documento, de laudo ou não. Se a escola percebe, ou seu filho está matriculado, se a escola percebe, ou você já está dando a indicação de que o seu filho precisa de um cuidado diferenciado, é direito do pai e direito principalmente da criança e do adolescente receber esses cuidados especializados, tá bom? Então, as leis que a gente pode recorrer hoje, basicamente, são as leis já existentes, conforme eu falei para vocês, a Constituição Federal, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, tá? E, conforme eu tinha falado para vocês no início, eu vou falar um pouquinho agora do projeto de lei que está em tramitação, ok? Que é o projeto de lei 7081 de 2010.
que algumas pessoas já entraram até mesmo em contato comigo em inbox me perguntando sobre ele, eu já respondi. Ainda não se tornou, né, uma lei, mas é um projeto de lei, tá? Então, como eu já repeti aqui, falei mais uma vez, não existe atualmente uma lei específica em âmbito nacional que ampare os alunos diagnosticados com TDAH ou outros transtornos específicos, tá? Mas existe esse projeto de lei que está em tramitação, tá? No Congresso Nacional. Na semana passada, dia 7 de novembro, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Isso. No dia 7 de novembro, tá? Ele foi votado por unanimidade na comissão da Câmara do CCJ, tá? E esse projeto é o que vai garantir os direitos dos alunos com TDAH e dislexia no Brasil. Só que foi solicitado que fosse incluído ali nele também os direitos para todos os outros tipos de transtornos de aprendizagem, o que é bom. O que é bom, por quê? Porque aí vai ficar mais amplo ainda e vai ficar mais específico, mais detalhado também. Mais amplo que eu digo, vai estar podendo ajudar mais crianças, mais adolescentes com transtornos de aprendizagem. E vai estar detalhando mais ali o que pode ser feito, o que pode ser especificado, né, de que maneira esses alunos, essas crianças podem ser auxiliadas, tá? E aí, por isso, voltou agora, tá? Para a Câmara, para que seja votado novamente. Então, o texto dessa lei determina que o governo mantenha programa de diagnóstico e tratamento de estudantes com TDAH, dislexia, tá? Por intermédio de uma equipe multidisciplinar. Então, eu vou tentar encontrar aqui para vocês a lei, tá? Conforme eu falei, ela é pequenininha. E está especificando para vocês o que essa lei propõe, tá? São somente 5 artigos, pessoal. No seu artigo 1º, está assim: o poder público deve manter programa de diagnóstico e tratamento de estudantes da educação básica com dislexia e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH. Então, essa lei obriga, né, o Estado a manter um programa de diagnóstico. Hoje é muito difícil, eu diria que quase impossível, encontrar no serviço público vagas suficientes para todas as crianças e adolescentes que buscam auxílio no diagnóstico. Eu sei disso porque eu sou psicóloga, recebo no meu consultório crianças com TDAH ou também recebo muitos contatos de mães buscando o diagnóstico do seu filho, que muitas vezes não tem condições de estar arcando com o custo do diagnóstico no consultório particular. E vejo como é difícil isso acontecer no serviço público. E essa lei, ela obriga o Estado a manter, ou seja, né, ele vai ter que ter um serviço especializado para essas pessoas. Tá? No artigo 2, o diagnóstico e o tratamento de que trata o artigo 1º deve ocorrer por meio de equipe multidisciplinar, da qual participarão, entre outros, os educadores, os psicólogos, os psicopedagogos, médicos e fonoaudiólogos. Isso é importantíssimo. Tá? Ter uma equipe multidisciplinar no diagnóstico do TDAH é importantíssimo por quê? Porque um profissional pode olhar de uma forma e o outro olhar de outra, e cada um se auxiliando, cada um encontrando formas diferentes, tá? E aí, no final, todos juntarem suas visões e perceberem se aquilo que a criança está apresentando, tá? No caso do TDAH, é realmente um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? O TDAH, conforme eu falei para vocês no início, ele tem 3 características básicas, que é a hiperatividade, a impulsividade e a desatenção. Se vocês pararem para pensar um pouquinho, normalmente, crianças e adolescentes vão sempre apresentar esse tipo de comportamento. Isso é comum, tá? Crianças, adolescentes serem desatentos, às vezes serem impulsivos ou às vezes serem hiperativos. Isso acontece por conta do seu próprio desenvolvimento, da sua maturação cerebral, tá? Do cérebro, que é o córtex pré-frontal,
que é responsável justamente pelo planejamento pelo comportamento, pela inibição dos comportamentos, pela inibição dos comportamentos, responsável pelo planejamento das ações, responsável pela organização das ideias, assim, do que a pessoa vai fazer ou não, é o córtex pré-frontal. E essa parte do cérebro, ela só fica realmente completa, só está realmente completa no início da vida adulta. Então, normalmente, crianças vão apresentar esse tipo de comportamento por conta da sua maturação mesmo. Só que existem situações que podem reforçar esse tipo de comportamento. E isso precisa ser acompanhado detalhadamente, precisa ser investigado. Até por isso, o diagnóstico do TDAH é um diagnóstico clínico. Não existem exames médicos de imagem, sangue, nada que vá diagnosticar o TDAH. O que diagnostica o TDAH é o exame clínico, tá? E assim, sendo feito por uma equipe multidisciplinar, isso ajuda muito, porque cada profissional ouvindo, escutando, acompanhando essa criança, vai poder entender se o que ela está vivendo naquele momento ali, não pode ser o comportamento que ela está apresentando naquele momento ali, apesar de ser um comportamento desatento ou hiperativo, não pode estar sendo provocado por alguma situação que ela está vivenciando no momento e que pode, apesar de estar despertando o comportamento, não fazer parte do TDAH. Porque existem inúmeras coisas que podem acontecer com uma pessoa que podem deixá-las por um tempo desatentas, que podem deixá-las por algum tempo hiperativas. E por isso é necessária investigação. E se é uma equipe multidisciplinar fazendo isso, as chances de erro diminuem muito. Okay? Hoje em dia, o diagnóstico preferencialmente já é feito por uma equipe multidisciplinar, mas ainda não é obrigatório. Tá? Ou se você quiser levar ao médico, especificamente o médico, ele já pode dar o diagnóstico. Apesar de que a orientação é que seja feita por uma equipe multidisciplinar. Essa lei obriga a ter a equipe multidisciplinar no diagnóstico, tá? Artigo 3º. As escolas de educação básica devem assegurar às crianças e os adolescentes com dislexia e TDAH o acesso aos recursos didáticos adequados ao desenvolvimento de sua aprendizagem. Então, esse artigo, ele vem como um alívio aos pais que sofrem hoje, que não tem muito como buscar auxílio quando a escola ela não trabalha diferenciadamente com essa criança, com esse adolescente. Então, essa lei, esse artigo, né, que consta, né, na lei, ele vem como um alívio para os pais, tá? Artigo 4. Os sistemas de ensino devem garantir aos professores de educação básica cursos sobre o diagnóstico e o tratamento da dislexia e do TDAH, de forma a facilitar o trabalho da equipe multidisciplinar de que trata o artigo 2º. Esse artigo, ele é fundamental para que essa lei que está em tramitação, esse projeto de lei que está em tramitação, ele, além de ser aprovado, ele dê certo. Ele realmente exista, né, na prática para aquilo que ele foi feito. Porque não adianta nada a lei existir, a lei valer, tá? Se não existe como colocar em prática. Porque se os profissionais de educação não têm as ferramentas necessárias, não têm a formação necessária para auxiliar essas crianças com TDAH, com dislexia ou com qualquer outro tipo de transtorno de aprendizagem, como é que essa lei realmente vai valer? Se os professores deles não têm a formação correta para isso. E hoje é muito comum de encontrar escolas onde os profissionais não estão para auxiliar os alunos com relação a esses transtornos. Existem professores que não têm nem conhecimento do TDAH, não sabem exatamente como trabalhar, quais as ferramentas utilizar para poder estar auxiliando o seu aluno com o transtorno. Tá? No artigo 5º. Tá?
que vem falando, o artigo 5º, ele vem só finalizando, tá? Dizendo que a lei entra em vigor no ano subsequente da sua publicação. Então, logo assim que a lei for aprovada, ela vai entrar em tramitação. Seria bom se fosse esse ano ainda, né, gente? Mas nós já estamos em novembro. É bem provável que isso não aconteça esse ano. Bem, com relação ao tema da live, né? O que eu queria falar para vocês a respeito desse assunto era isso. Quem ainda está online aí comigo assistindo, tem alguma pergunta que queira me fazer a respeito do assunto que eu passei aqui para vocês? Alguma dúvida? Quem estiver aí online assistindo, quiser me fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, pode colocar a pergunta aqui, tá? Obrigada, Bruno. Então, pessoal, assim, é sempre bom esse tipo de informação, porque a gente tem muita dificuldade quando se trata de leis, de entender as leis, tá? E buscar informações também a respeito, e principalmente quando tem respeito à escola, né? A educação do nosso filho, aonde que a gente busca ajuda, onde que a gente busca apoio nos momentos de dificuldade, nos momentos em que eles precisam de um auxílio diferenciado e a gente não consegue encontrar esse caminho. Então, essa informação nunca é demais, né? E eu acredito que essa live, ela seja, esse tema da live, né, seja aí de utilidade pública, conforme o Bruno colocou aqui. Então, se vocês puderem estar compartilhando essa live, tá? Eu vou agradecer para poder ajudar cada vez mais pessoas aí. Deixa eu ver a pergunta da Jaqueline. Qual tratamento para o TDAH e transtorno sensorial? Minha filha tem 4 anos. Que faixa etária os sintomas ficam mais leves? Qual é a diferença entre transtorno sensorial e autismo se os sintomas são parecidos? Bem, Jaqueline, o tratamento para o TDAH varia, tá? De pessoa para pessoa. Na verdade, o TDAH, como acontece com o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno de sintomas muito individuais. Apesar deles terem, digamos assim, as características gerais, cada pessoa ela vai vivenciar o transtorno de maneira diferente, tá? Conforme eu falei no TDAH, existem três características principais, mas elas não são únicas. No DSM-5, tá? Existe uma tabela, digamos assim, com todas as orientações para o diagnóstico do TDAH. E é preciso estar dentro daquelas orientações ali para se constatar ou não o TDAH. TDAH. Mas, mesmo assim, ainda é preciso observar cada pessoa, porque cada um vai ter o seu tipo de tratamento específico. Porque, por exemplo, se a criança só tem o TDAH, ou se a criança tem o TDAH com alguma comorbidade, o TDAH, ele costuma ser acompanhado de comorbidades, tá? E comorbidades, o que são comorbidades? São aqueles transtornos ou doenças que acabam se apresentando junto com o transtorno principal, tá? E, geralmente, o transtorno principal é aquele que causa mais prejuízos. Então, por exemplo, se a criança tem o TEA, o transtorno do espectro autista, né, e o TDAH, o transtorno principal vai ser o TEA, porque o TEA é muito mais limitador do que o TDAH, tá? O TDAH vai ser uma comorbidade. Mas, assim, o tratamento do TDAH, normalmente, ele acontece com a terapia, tá? Que é o atendimento com psicólogo, para poder estar auxiliando a criança na questão do seu comportamento no meio social, nas suas relações sociais, nas suas emoções. Às vezes, dependendo da situação, a criança precisa tomar medicamento, tá? E aí, para estimular o sistema nervoso central, e aí ela vai ter acompanhamento do neuropediatra, do psiquiatra infantil,
outras crianças vão ter necessidade de auxílio com o fonoaudiólogo, com o psicopedagogo, com o terapeuta ocupacional. Enfim, é muito complexo dizer qual é o tratamento do TDAH. Isso vai depender de criança para criança, adolescente para adolescente e adulto para adulto, tá? O transtorno sensorial, ele depende também, porque o transtorno sensorial vai depender de que, tá? Do que a pessoa está apresentando ali. O transtorno sensorial, ele costuma vir muito junto com o TEA. As crianças com o transtorno espectro autista, elas costumam ter muito essa questão do transtorno sensorial, tá? O sintoma é parecido? Não. Não é que é parecido. O transtorno sensorial é uma coisa, o TEA é outro, tá? Só que é muito comum que crianças com autismo apresentem os transtornos sensoriais, que são os transtornos em que elas têm uma sensibilidade muito grande ao toque, tá? Ao som, se irritam com sons muito altos, com muitos barulhos, ou às vezes ela tem uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade. Isso são transtornos sensoriais, tá? Que costumam estar muito associados ao transtorno do espectro autista. Com relação ao tratamento específico do transtorno sensorial, eu não sei te falar, tá? Para a pessoa que só tem o transtorno sensorial. Isso é uma coisa que eu preciso estar acompanhando junto com o médico, com o neuropediatra, o neurologista, enfim. Ok? Muito obrigada, Bruno, por ter compartilhado a live, tá? Quem mais puder compartilhar, eu agradeço. A Claudicélia está perguntando assim: o TDAH afeta mais meninos ou meninas? O TDAH afeta mais os meninos, tá? A cada 4, eu agora não lembro exatamente, os estudos dizem, mas acho que a cada 4, né? Eu não sei exatamente agora, não estou me lembrando agora, mas depois eu vou colocar aqui na resposta, na pergunta da Claudicéia, a porcentagem. Mas o TDAH, ele afeta mais os meninos. E é interessante que, se vocês se lembrarem de vocês na época da escola de vocês, na época que vocês eram crianças, vocês vão lembrar daquele menino, né, daqueles meninos que eram muito mais agitados que as meninas. Não sei por quê, não existe um estudo especificando por que o TDAH afeta mais os meninos. Mas já é comprovado através de pesquisas, tá? Que o TDAH afeta mais os meninos do que as meninas. O TDAH também ele tem uma alta prevalência hereditária, chegando a 70% dos casos de pessoas que têm TDAH na investigação ali do transtorno, sabe, entenderem, perceberem que no familiar tinha, na família tinha um parente, um familiar que também tinha um transtorno. Muitas vezes a pessoa ela teve o transtorno, tem o pai, a mãe que tem o transtorno, mas que nunca diagnosticou, achava que era só uma pessoa desatenta, achava que era só uma pessoa impulsiva, hiperativa, veio convivendo com todas as dificuldades aí do transtorno, mas nunca procurou ajuda, nunca procurou apoio. Mas é bem alta a prevalência de hereditariedade na casa do TDAH. Oi, Nilva. Boa noite. Deixa eu ver aqui a pergunta da Nilva. O uso prolongado do medicamento para o TDAH causa algum efeito colateral irreversível? Normalmente, o medicamento que é utilizado para o TDAH é o metilfenidato, que é um estimulador do sistema nervoso central. Ele é utilizado para fazer com que a pessoa aumente o seu foco de atenção. Porque a pessoa, né, a criança ou adolescente que tem o TDAH, ela tende a ficar desatenta, ou porque ela tem um perfil desatento, por ser um TDAH com perfil desatento, ou porque ela é muito hiperativa, ela não fica quieta, ela não para. E aí, o medicamento, né, que se a gente for falar o nome aí de marca que todo mundo conhece como Ritalina, tá? Não existe uma gama muito grande de medicamentos para auxiliar o TDAH. Se por acaso o seu filho, o seu aluno, enfim, toma outro tipo de medicamento, é porque é associado a algum comportamento que ele tem, tá? Os medicamentos que podem auxiliar aí no tratamento do TDAH, só o TDAH, é o metilfenidato, tá? E alguns outros medicamentos que agora de cabeça não tenho nome, mas é bem pouquinho. O Venvance, a Ritalina,
São 3 ou 4 medicamentos que eu não recordo agora de cabeça. Se alguém tiver dúvida, me perguntar, tá no inbox, depois eu respondo. Se por acaso seu filho tomar algum medicamento, por exemplo, antidepressivo ou medicamento ansiolítico, não é para tratar o TDAH, é para auxiliar na comunidade a sua criança ou o seu adolescente, tá? Ou até no caso mesmo você, que já é adulto. Porque você pode ter desenvolvido alguma comorbidade, a depressão, a ansiedade, tá? Transtornos de comportamentos, eles também são muito comuns de aparecerem junto com o TDAH. Então, vocês podem tomar remédios também para auxiliar juntamente, tá, com o medicamento que vai estar auxiliando no tratamento do TDAH. Lembrando que TDAH não tem cura, tá? TDAH não tem cura. A pessoa que é diagnosticada com TDAH, ao longo da vida tem que aprender a lidar com ele. E aí o medicamento, ele não vai curar o TDAH, mas ele vai fazer com que você tenha uma diminuição dos efeitos negativos do transtorno. Tá? O ideal é que ele só seja utilizado por um tempo para equilibrar, né, o comportamento da pessoa, para diminuir aqueles sintomas que estão atrapalhando a sua vivência, tá? E como todo medicamento, se ele for utilizado de forma interminável, por tempo muito prolongado, ele pode sim ter algum efeito colateral que vai prejudicar a vida da pessoa, tá? Isso normalmente acontece quando as pessoas, quando são pessoas que têm uma tendência genética, tá? Por exemplo, os medicamentos para o TDAH, eles podem ser propensos a causar dependência, tá? Mas não quer dizer que a pessoa que toma a Ritalina vai ficar dependente da Ritalina, não é isso. Se a pessoa tem uma propensão genética a ter dependência, entendeu? Aí ela pode, se ficar utilizando o medicamento por um tempo prolongado, ela pode sim ter problemas com o uso desse remédio, tá? E causa algum efeito colateral irreversível, Iva? Se você ficar a vida inteira tomando por muito tempo, não receber a orientação correta do médico para tomar medicamento, pode sim, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Obrigada, Jaqueline, que compartilhou a live. Obrigada, Niva, pela pergunta. A Patrícia perguntou aqui para mim. Oi, Patrícia, boa noite. Primeira vez que eu estou te vendo aqui. O meu filho foi diagnosticado com TDAH e TOD. A escola não dá suporte nenhum, não ajudam por nada. Tratam ele como uma criança que não tem disciplina. Bom, por isso é importante a informação, né, Patrícia? É importante você estar aqui para entender um pouquinho mais. É importante a lei que está sendo criada para poder estar auxiliando o seu filho em outras crianças que tenham um TDAH. Ok? E, assim, eu vejo muita reclamação de pais falando a respeito das escolas. Eu, além de psicóloga, eu também sou professora. Fui professora por vários anos nas escolas de rede pública aqui do Rio de Janeiro, onde eu moro. Então, digamos que de carteirinha, eu entendo um pouco das limitações que existem nas escolas, das ferramentas que não existem nas escolas, das formações deficitárias dos professores, porque eu, por muito tempo, também fui uma professora que não tinha informação e não tinha conhecimento a respeito de transtornos de aprendizagem. Então, hoje, o que eu falo para os pais que me procuram, que pedem ajuda com relação a isso, procurem ser parceiro da escola do seu filho. Procurem estar próximo da escola dos seus filhos, sendo como alguém que possa estar auxiliando eles a também buscarem informações. Porque quando a gente vai a gente procura a escola para só exigir direitos, só para brigar pelos direitos, digamos assim, a gente às vezes acaba fechando uma porta para possibilidades melhores de atuação da escola, tá? Então, assim, procura sempre estar utilizando, mas acessando a escola
pedindo auxílio, buscando apoio e mostrando também que você está ali como alguém que para apoiar a escola, para ajudar a escola, porque assim, alguns professores vão ter informação, sim, mas muitas vezes porque eles buscam informação por si só, não porque a escola ou porque o Estado oferece as ferramentas necessárias. Então, assim, a gente precisa chegar à escola e perceber ali o ambiente que está sendo formado ali, de que maneira que eles têm disposição para ajudar o nosso filho, para ajudar o aluno, e se colocar ali como um parceiro também, que pode auxiliar e pode trazer mais informação a respeito do seu filho para essa escola, tá bom? Mais alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Olá, Fernanda. Olá, Mayara. Boa noite. Agradeço a quem puder compartilhar a live, tá? Já estou no finalzinho. A live de hoje era quais são os direitos dos alunos com TDAH. Durante a live eu falei que não existe hoje uma lei específica em âmbito nacional já valendo para os alunos, as crianças, adolescentes ou adultos com TDAH. Mas existem já as leis, né, que já, né, existem as leis que já fazem parte da nossa vida e que elas podem ser utilizadas considerando que toda criança, todo aluno tem que ter os seus direitos respeitados, independente se eles têm alguma deficiência ou não, ok? Acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui, acho que eu já respondi todas as perguntas. Oi, Jaqueline, muito obrigada, tá? A Jaqueline colocou assim, obrigada por ter tirado minhas dúvidas, adoro suas lives. Muito agradecida. E fico lisonjeada também. Deixa eu ver se eu perdi mais alguma live. Alguma pergunta. O Bruno colocou assim, muita informação boa. Eu agradeço. Voltando a falar que a lei 7081/2010, ela ainda não é uma lei, é um projeto de lei, tá? Que a gente está aguardando para que, enfim, se torne uma lei aí de âmbito nacional para estar auxiliando crianças com TDAH. E não só crianças com TDAH, mas crianças com dislexia. E foi aí, né, somado a esse projeto os demais transtornos de aprendizagem. E isso vai ser acho que vai ser assim, um avanço muito grande para auxiliar essas crianças, adolescentes aí, tá bom? Pessoal, antes de terminar a live, mais uma vez quero agradecer a todo mundo que assistiu, tá? Que perdeu aí um tempinho do seu dia para me acompanhar aqui. Eu vim divulgando na página já há algum tempo sobre o livro, tá? As Interfaces do Ser Adolescente, em que eu sou uma das coautoras. O livro foi lançado na semana passada e algumas pessoas já me procuraram querendo saber como é que poderiam comprar o livro. Bem, o livro está aqui, essa lindeza aqui, ó. Opa, aqui. Foi lançado semana passada, estou muito feliz. É um livro com um conteúdo muito legal, tá? Com o objetivo de auxiliar pais, professores e até os próprios adolescentes entendendo as diversas faces que tem de ser adolescente. O meu capítulo, ele fala justamente sobre o TDAH, que é o TDAH na adolescência. Como é, tá? Como a gente pode entender o adolescente que está passando que tem o transtorno, tá? E está passando, né, por essa fase tão já de tanta especificidade, com as suas próprias características. Então, o meu capítulo fala justamente sobre o TDAH na adolescência. Eu já estou com o livro em mãos, tá? E o livro está disponível para venda. Quem for do Rio de Janeiro, nas livrarias da Travessa, tá? Ele vai ter uma versão online também, que é o e-book, que eu vou depois estar divulgando para vocês, e a versão física. Quem quiser comprar a versão física, pode ir à livraria, se estiver no Rio de Janeiro. Caso não esteja, pode adquirir diretamente comigo, tá? É só entrar em contato, inbox, ou entrar em contato no meu WhatsApp, eu vou colocar ele aqui embaixo, tá? Que aí eu passo as informações com relação ao livro. Olha, legal, tá? Tem muito conteúdo interessante aqui
E são vários profissionais, tá, da área de saúde falando sobre as diversas formas de entender um pouquinho mais a adolescência. Nós que somos pais, que já passamos por essa fase, sabemos como ela é uma fase bem diferenciada, mas sempre é bom a gente buscar mais informações, porque a gente foi adolescente numa época, não agora, né? Então, os nossos filhos, nossos alunos são adolescentes, mas são outros adolescentes, não são os adolescentes que nós fomos. É porque o mundo mudou muito, né? São muitas informações. Os adolescentes hoje são bombardeados de informações de todos os lados, às vezes é importante a gente buscar mais informação, tá? Então, eu deixo esse livro aqui como dica de leitura e quem tiver interesse em adquirir, é só entrar em contato comigo, tá? Oi, Vanessa. Vanessa fez uma pergunta perguntando quais são os direitos do TDAH. Os direitos dos alunos com TDAH, conforme eu falei na live, durante toda a live, tá? São os mesmos direitos de qualquer outra criança ou aluno na escola, tá? Não existe uma lei de âmbito nacional ainda valendo, mas a gente pode utilizar como base as leis já existentes, em que garantem o acesso à permanência e estratégias diferenciadas. Criança, independente da sua deficiência, ou até mesmo se ela não tiver nenhuma deficiência específica. Tá, Vanessa? Mas assiste a live que você vai entender ela um pouquinho melhor, tá? Depois que eu terminar aqui, eu vou deixar ela disponível na página para quem quiser assistir ela posteriormente, tá legal? Obrigada, Claudicélia. Obrigada, Lili. Então é isso, pessoal. Acho que eu não tenho mais nenhuma pergunta para responder aqui. Acho que eu respondi todas as perguntas. Bom, qualquer dúvida a mais, vocês podem deixar aqui que depois eu respondo. Podem me procurar online também. Podem participar da lista de transmissão. Eu tenho a lista de transmissão, tá? Onde eu estou sempre também divulgando com as pessoas que me acompanham por lá conteúdo, tá? Eu vou deixar aqui também na própria live o meu telefone de contato. Tá legal? Um telefone profissional, caso alguém tenha alguma dúvida e queira me perguntar posteriormente, ou até mesmo saber mais informações a respeito do livro ou qualquer outra informação, tá? De referente à live ou os conteúdos que eu divulgo aqui na página, tá? Mais uma vez eu quero agradecer a todo mundo que me acompanhou até agora, pessoal. Tenham uma boa noite, tá? Um beijo.